Alô, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de análise das one-shots do podcast Sindicato do RPG, análises e dicas, né, para mestres e jogadores, principalmente aí para D&D quinta edição, mas pode ser usado em outros casos. E a ideia dessa série de vídeos, então, é dar algumas dicas de mecânicas alternativas, de regras diferentes que você pode introduzir na sua mesa, um pouquinho de dicas ah, de coisas que eu aprendi, né, de como conduzir uma mesa, como criar uma história que entretenha e divirta seus jogadores. E esse vídeo aqui é um vídeo que eu queria muito fazer e na verdade foi aí um dos motivadores para essa série de análises, que é a análise da one shot O Ritual, nossa terceira one shot do podcast. Então, de novo, se você não conhece o podcast, vai atrás, Sindicato do RPG no Spotify. A gente tem mais de 100 episódios, muitas one-shots, tem uma campanha, para quem gosta de acompanhar a campanha, e a gente foi evoluindo conforme a gente foi jogando, e tem muita coisa divertida, e muita coisa que eu espero que possa ajudar quem gosta de RPG, como esses vídeos aqui. Então, vai ouvir porque eu tenho que dar spoilers, né, para fazer essas análises. E essa dica, em específico, eu até anotei ali já, ela que eu chamei de mecânica do familiar, e esse vídeo ele é todo para falar sobre isso. Não é para, não vou falar mais nada assim em questão de história, em questão ah, de estrutura, de dinâmica de narrativa, nada do tipo. Eu quero falar especificamente sobre essa mecânica, que é uma mecânica alternativa que você pode usar na sua mesa para conjuradores que têm a magia de convocar familiar, né? Então, dá um pouquinho de contexto. Eu sabia que nesse terceiro episódio nós teríamos a introdução de uma maga na mesa, né? A Kaelinha, a personagem da Gabi. E eu tinha visto um vídeo em paralelo que eu gostei muito, e eu tirei a mecânica de lá. Então, esse vídeo aqui de análise, ele é basicamente uma tradução, ao mesmo tempo uma releitura desse vídeo que me inspirou a colocar essa mecânica na mesa. E é um vídeo que eu posso deixar algum link do canal que chama Monarch's Factory, e de uma moça que chama Dial Kingsmill, e o canal dela é inteiro sobre mecânicas que ela coloca nas mesas dela de D&D, sobre análise de mitologia e de literatura. E esse era um dos vídeos, um vídeo inteiro dedicado à mecânica do familiar, como que ela aborda essa magia de uma forma diferente, que faça com que o familiar tenha uma ligação emocional ali com o seu jogador e vice-versa, né? Principalmente que o jogador tenha uma ligação emocional com o seu familiar. E eu queria muito usar isso, então eu perguntei pra Gabi o que ela achava de usar essa one shot como teste. Ela topou e saiu aí uma das one shots que eu acho uma das mais interessantes que a gente tem. E ela é inteira em volta dessa dinâmica, dessa mecânica. Então, vamos entrar na mecânica de uma vez. A magia convocar familiar é uma magia muito simples, né? Uma magia que, se você olhar na descrição, lá nas regras dela, ela tem acho, alguns componentes, ela deve custar algumas peças de ouro, você deve ter que comprar alguns materiais com algumas peças de ouro, fazer um ritual e escolher um animal que vai ser seu familiar, e aí você pode comandar ele, dar algumas ordens. Ele tem um círculo, tipo um raio de distância que ele pode chegar de você, que ele pode se afastar de você, e algumas outras características eu não vou lembrar todas agora. Eu sei que ele pode se desmaterializar, e se ele for atingido e perder todos os pontos de vida, ele se desfaz, e aí você tem que realizar o ritual de novo, para convocá-lo mais uma vez. Muito simples e muito tranquila.
e é uma magia que é legal do jeito que ela é, mas a proposta da Dial Kingsmill nesse vídeo é que os familiares sejam como os patronos do Harry Potter. É que tenha um gostinho pessoal nesse ritual de invocação de seus familiares. E ela propõe um ritual um pouco mais elaborado que no fim dá uma quest, dá uma missão por si só. E é exatamente isso que eu tentei fazer nessa one shot. Então, eu não vou lembrar exatamente o que ela fala no vídeo, e eu nem queria fazer uma tradução literal do que ela fala no vídeo, mas eu queria focar na releitura que a gente acabou fazendo no podcast. E aí a ideia então a ideia surgiu dela, mas a releitura ela foi a seguinte, tem um pouco de coisas que ela fala e um pouco de coisa que eu acabei tendo que adaptar. Mas ela fala desse familiar, desse ritual, na verdade, ele ter uns componentes adicionais que podem ser a escolha, não precisa seguir a risca esses componentes. Ela acaba dando um exemplo que eu usei, que é como se fosse uma listinha de itens que o mago tem que conseguir, né, para fazer o ritual. E aí seria escamas, penas e pelos para fazer o ritual, né? Então tá lá na listinha itens para magia, incenso, sei lá, uma pedra preciosa que custe 10 peças de ouro. Você também precisa de penas, escamas e pelos. E aí a ideia é que você pode dar importância para a busca desses elementos ou não. Então você pode introduzir esse ritual no meio de uma campanha. E aí, para você não importa como que o personagem vai atrás desses 3 elementos. Tá no meio da floresta, pega o escama, pena, pelo aqui, facinho. Mas você pode dar certa importância a isso. Se você quiser que toda essa sessão fique em volta desse ritual, é legal mostrar como que a pessoa que está fazendo o ritual ela vai ir atrás desses elementos, né? Então foi o nosso caso. Toda a missão era em volta disso. A gente precisa ir atrás das penas, escamas e pelos para fazer o ritual. E aí o desafio é como que a gente vai pegar isso? Será que a gente combate animais? Será que a gente tenta fazer uma armadilha e tal? Eu lembro que acho que até tinha uma regra que era essas escamas, penas e pelos precisam ser ganhas por animais, monstros, criaturas derrotadas em algum combate. E aí o pessoal luta com ursos corujas para pegar os pelos. Pra pegar a pena, eles pegam de algum passarinho, eu acho, alguma coisa assim. Não, o urso coruja tem pena e pelo, né? E aí, então eles pegam pena e pelo do urso coruja. E aí, escama, eles acabam encontrando um crocodilo gigante. E eles falam, putz, a gente não quer lutar contra isso. Não, vamos tentar ganhar dele de alguma outra forma. E aí, eu não lembro como, mas eles conseguem desafiar o crocodilo a um duelo de música. E aí eles falam, né, se você perder o duelo, a gente pega uma escama sua. E ótimo, solução criativa, vamos com ela. Boa parte da sessão foi então a busca desses 3 ingredientes. E aí, como eu disse, você pode ter essa busca dentro da sessão ou não, mas fiquem abertos. Mas o foco da mecânica é o que acontece depois que você tem esses 3 elementos. É legal colocar essa busca se você quiser que tenha ainda mais investimento, né? Porque, tipo, tive que passar por tudo isso para poder fazer esse ritual. Mas, de novo, se você acha que não tem tanta importância, pode pular. O ritual em si que é o legal. Então, aí que eu começo a me afastar um pouco do vídeo original da Dial Kingsmill, porque eu realmente não lembro. Então, vale a pena ouvir o episódio do podcast, mas principalmente ver o vídeo dela, se você quiser ver a fonte, né, de onde essa mecânica foi extraída. Mas como que a gente fez? Para realizar esse ritual, então você está com todos os ingredientes e você tem que desenhar um círculo
em volta de você com as 8 escolas de magia, os símbolos das 8 escolas de magia, né? Então tem lá encantamento, ilusão, e necromancia, por aí vai. A sua escola de magia, ela vem na frente, tipo, em destaque nesse círculo. Eu acho que vai ser uma estrela, são 8 escolas de magia, né? Uma estrela de 8 pontos, se não me engano, de 8 pontas, e aí em destaque é a sua. E aí, isso é um flavorzinho, né? Não precisa, mas fica legal. Tipo, você dá um desenho, né? Dá um handout do desenho desse círculo pro jogador, para ele poder se imaginar desenhando aquele círculo e tal. Vai acender os incensos em volta do círculo e aí que começa a mecânica, né? Ele vai ter que distribuir esses 3 ingredientes que ele pegou, pelos, penas e escamas, nesse círculo. Vai ter que dispor da forma que sentir que faz sentido para ele, né? Então ele pode colocar fazer um triângulo ali de escama, pelo e pena, um triângulo em volta, proporcionalmente distribuídos, igualmente distribuídos, ou pode colocar escama e pelo junto e pena em algum outro canto, ou os 3 juntos, não importa. Pede para o seu jogador descrever como que ele vai distribuir esses ingredientes e pode dizer para ele que ele distribui da forma que ele achar que faz sentido para ele. E isso influencia no resultado do ritual, mas ao mesmo tempo não. E aí eu já vou explicar por quê. Mas uma vez que ele distribui, uma vez que ele desenhou o círculo, acendeu os incensos, também você pode dizer que ele tem que proferir algumas palavras mágicas, e aí conforme ele profere essas palavras mágicas, ele entra num estado de transe e começa-se o ritual. E aqui que o negócio fica legal. Você conhecendo esse personagem, você conhecendo o que o jogador criou de background para esse personagem, você pode criar algumas cenas ilusórias de desafios pessoais e emocionais que aquele personagem tem que lidar para poder convocar o seu familiar. Então, você vai fazer mais ou menos, vai tirar um retrato do estado emocional daquele personagem naquele momento. Quais são seus conflitos internos? Quais são seus medos? Quais são suas aspirações? E você vai traduzir isso em forma de ilusões. E elas podem ser desafios ou não. Então você pode, vou usar como exemplo a Kaelin, né? Na época, Kaelin era uma jovem elfa que queria concluir seus estudos como maga, mas ela tinha algumas coisas que ela escondia da superfície, que era, por exemplo, uma das questões dela é que ela era muito preocupada com a sua própria aparência. E aí, se não me engano, acho que é a primeira ilusão, ou a segunda que ela entra, ela acaba entrando num salão de festa, e os colegas dela, quem estava junto no ritual, entra junto na ilusão, tá? E aí ela vê que todo mundo olha estranho pra ela, e quando ela se olha no espelho, ela se transformou numa bruxa. E aí, você não precisa exigir que o jogador pense numa solução para sair dessa cena. Qualquer coisa que ele fizer vai ser suficiente para ele escapar dali. Sei lá, eu quebro o espelho, ou eu tento soltar uma magia para desfazer a ilusão. Qualquer solução funciona. A ideia não é prender o jogador ali para ele encontrar a solução certa. A ideia é ver qual é a resposta emocional que o personagem tem perante aquela ilusão. Você pode criar umas 3 ceninhas. Eu gosto do número 3 porque fica ali uma passagem de tempo legal, e aí você explora 3 conflitos diferentes dentro daquele personagem. E aí um deles, outro da Kaelin que eu me lembro agora, era que ela, ao mesmo tempo que ela queria ser maga e ela tinha uma figura que ela admirava, o pai dela do outro lado não queria que ela fosse maga. O pai dela estava envolvido com a colmeia dourada e meiolar, né? Ele queria que ela fosse aventureira, mercenária. Ele não queria que ela ficasse estudando. E aí, diante dela, ali na ilusão, surgem essas 2 figuras, as 2 estendendo a mão, e ela meio que tem que decidir
entre as duas, com quem ela quer ficar, porque quem ela quer seguir, né? As orientações de quem ela quer seguir. Porque esse era um conflito interno grande dela. Será que ela faz o que ela quer se tornar maga, ou será que ela faz o que o pai quer é se tornar mercenária? E, de novo, não tem resposta certa. A ideia é extrair a reação emocional daquele personagem. E eu acho que, se não me engano, ela escolhe os dois, mas ela poderia ter escolhido qualquer um dos dois, poderia ter escolhido dois, poderia não ter escolhido nenhum. Qualquer coisa que o personagem faça é o suficiente para ele passar para a próxima ilusão ou para finalizar as três. E nenhuma dessas ilusões, e nenhuma das decisões, e nenhuma reação emocional tem impacto direto na escolha do familiar e na convocação do familiar. Só que o jogador não precisa saber disso. É legal que ele passe por essas provações e que a escolha do familiar venha logo em seguida, para dar um sentido, uma sensação de que uma coisa tem a ver com a outra, mas na verdade não tem. Quando acabam as três provações, as três ilusões, tudo se desfaz e aí o personagem ele se vê com projeções de possíveis familiares. E então você pode descrever que tem como se fosse figuras fantasmagóricas, assim, né, um pouco translúcidas, dos animais que agora estão à escolha do mago, depois que ele passa por tudo isso. E aí, nesse momento, tem um pouquinho de patrono do Harry Potter, porque, né, teve esse turbilhão emocional para chegar até aqui, mas, ao mesmo tempo, tem um pouquinho de Pokémon também, como se tivesse uns bichinhos à sua disposição e você escolhesse qual. E isso dá uma sensação não apenas de que você teve que passar por essa provação para criar esse vínculo com o seu familiar, mas também que você teve escolha, né, na hora de defini-lo. E essa escolha é importante. Tudo isso porque, para a Dial Kingsmill, a intenção dela é fazer com que o mago se importe com esse familiar, com que ele realmente seja parte da sua alma. E para que no futuro, caso esse familiar morra, essa morte seja doída. E ela fala exatamente isso. Ela fala: eu quero que quando o familiar desse mago morra, eu quero que ele chore. Eu não quero que seja tipo, morreu, então eu vou fazer o ritual de novo e boa. E é muito legal esse conceito. Então, voltando para a mecânica. Lá atrás, no começo do ritual, esse jogador colocou ali os ingredientes, distribuiu de certas formas, né? Eu uso isso para definir qual a lista de animais que vão aparecer para ele. Então, se ele colocou pelo na frente e aí ele deixou escama e pena um pouco de lado, as opções dele vão ser mais de animais com pelos e por aí vai. Mas eu não vou deixar de mostrar animais com escamas só por causa disso. Eu só vou mostrar em menor quantidade. Se ele coloca tudo junto, eu mostro a mesma quantidade para cada elemento, né? Pelo, pena ou escama. E aí, de antemão, eu preparei uma lista de animais não convencionais que não estão no livro do jogador, no livro dos monstros. Se não me engano, a regra diz que o seu familiar ele tem que ser uma criatura de nível de desafio 1/4. E aí é só você dar uma olhada lá na lista de desafio 1/4. E aí o que eu fiz? Eu peguei essa lista e dei uma adaptada em alguns animais para eles serem criaturas diferentes, não serem aquilo que está explicitamente no manual. E outro pulo do gato dessa mecânica é que, a depender do familiar que você escolher, ele te dá um bônus pequeno, simples, mas ele te dá algum bônus. E isso pesa ainda mais numa eventual possível morte desse familiar. Então, vou dar um exemplo. Você tem lá, prepara a sua lista, e aí você, dessa lista, vai dispor para o jogador apenas os que tem a ver com os ingredientes que ele colocou ali,
E aí, digamos que dentro desses que sobraram, né, que estão disponíveis para escolha do jogador, tenha, sei lá, um animal sábio, uma coruja, mas ela não é simplesmente uma coruja. Vamos dizer que ela é uma coruja com asas de fogo, sei lá, qualquer coisa do tipo, ou com asas metálicas. Você pode pegar inspirações de animais e criaturas mitológicas, ou criar uma hibridização sua, ou usar a coruja mesmo. Vamos com a coruja. Coruja é um animal sábio. O que a gente pode tirar daí, né? Um bônus. Pode ser que, enquanto esse familiar estiver materializado, aquele mago ele tem um truque a mais. Ele conhece um truque a mais da lista de truques de mago. Porque tem a ver com sabedoria e tal, então aquele animal concede, enquanto ele estiver materializado, né, aparente, ele vai conceder ao mago um truque a mais. Se ele, de repente, escolheu uma criatura resistente, você pode dar um dado de vida a mais para o mago, né? Um dado de vida a mais, e aí você pode usar essas pequenas vantagens, essas pequenas características para incentivar algumas coisas que você sente falta no roleplay do grupo, né? Então, dar um dado de vida a mais incentiva o pessoal a realizar mais descansos curtos, né? Porque você rola o dado, o mago vai querer rolar os dados mais vezes, já que ele tem um bônus. E por aí vai. Então, pense de antemão, faça a listinha de animais e o que cada um pode dar de bônus. E aí você fala pro jogador. Então, o ritual aí ele vai ter, né, as opções, ele vai se aproximar de uma para escolher, e aí você fala, né, o ritual se desfaz, todas as outras figuras desaparecem, e essa figura translúcida agora se materializa na sua frente, e vocês se olham e se reconhecem. Vocês são uma só essência, uma só alma. Essa criatura diante de você é um pedaço da sua alma, é um pedaço do seu ser. E ela representa o seu emocional nesse momento. Essas provações que você teve que passar, elas foram necessárias para que esse pedaço da sua alma se manifestasse diante de você. E aí você pode falar, você ganha isso, mas se seu familiar morrer, você perde esse bônus. Então, se esse familiar ele te dá uma cantrip a mais, ele morre, você perde. Se ele te dá um dado de vida a mais, ele morre, você perde esse dado de vida. Pode ser, se você quiser pesar ainda mais na morte de um familiar, você pode criar uma outra dinâmica, que é uma outra regra para ele, que é, em caso de morte do familiar, você perde vida permanente. Aí assim, dá pra argumentar que tá balanceado, porque da mesma forma que a gente tá dando um bônus, que a magia original não tem, né? Uma cantrip, um dado de vida, um bônus a mais no CA e tal. Da mesma forma que você tá dando um bônus, a hora que esse familiar morrer, então a punição tem que ser maior. Então o mago perde vida permanente. E aí vai dar aquela sensação de que ele realmente perdeu um pedaço da alma junto com aquele familiar. E ele talvez não queira realizar esse ritual novamente de imediato. Talvez ele queira dar um tempo. E aí vai da interpretação do jogador, né? O jogador pode dizer que o personagem teve um certo trauma e vai passar um tempo sem convocar o familiar novamente. Aí quando convocar, você vai apresentar novos desafios nesse ritual, você vai apresentar novas opções de animais para esse personagem, para dar essa sensação de que ele não é mais a mesma pessoa, seus conflitos emocionais não são os mesmos, portanto as suas opções de familiares não são as mesmas. E isso acabou acontecendo mais pra frente nas nossas one-shots. A familiar morreu. Eu já queria... Esse vídeo da Dark Kings me deixou tão louco que no momento que eu narrei essa sessão do ritual, eu sabia que em algum momento no futuro essa familiar ia morrer, porque eu queria testar pra ver se o impacto era real. E é real. O personagem... Todo mundo ali sente com a perda desse familiar. Principalmente porque a Kaelin, ela não faz a missão sozinha. Ela tem a galera com ela que faz a missão. O Frug, o Gul e o Adrian, se não me engano. Que vão depois compor o grupo que vão viver as aventuras juntos.
Naquele momento eles estavam se conhecendo e eles já têm uma experiência profunda e se conectam emocionalmente com a Kaelin, que acabou de ser introduzida ao grupo. Eles veem, junto com ela, quais são os grandes conflitos internos que ela tem naquele momento. E eles veem que o resultado dela enfrentar esses conflitos é aquele familiar manifesto. E mais pra frente, quando esse mesmo grupo já é consolidado, eles um pouco mais maduros, veem essa familiar morrer, todo mundo sente. E a Kaelin, ela faz justamente isso que eu falei, ela não realiza o ritual novamente. Ela espera um tempo, ela espera processar, ela espera uma nova fase da vida, e aí ela convoca outro familiar, e aí ele já é completamente diferente, ele tem uma dinâmica completamente diferente da primeira. E é isso. Se quiser, pode adaptar e colocar outros elementos. Se não me engano, eu disse no começo dessa sessão, eu disse que convocar o familiar era como se fosse um ritual de iniciação, tipo uma formatura de magos aprendizes. Então, Kaelin acho que estava no nível 3, e aí é o nível em que você escolhe sua escola de magia, se não me engano. E aí essa missão do ritual não era só porque ela queria ter um familiar. A professora dela, a mentora dela disse, ó, você agora tá deixando de ser uma aprendiz, tá começando a ser uma maga, assim, você vai começar a poder estudar independentemente e tal. Só que para isso você vai ter que passar por esse ritual aqui. Então era meio que um ritual mesmo de passagem para ela, né? E aí você pode colocar esse elemento na sua história ou não. E, enfim, de qualquer forma, eu queria muito falar sobre essa mecânica, uma mecânica muito, muito legal. Ela pode servir como sessão 0 para você. Se você sabe que alguém quer jogar de mago, você pode, durante a criação da ficha desse personagem, sentar só você e o jogador, e vocês dois conduzirem essa ceninha de início, para ele já começar na primeira aventura já com um vínculo com o familiar. Ou você pode também fazer uma missão, como foi a nossa, e aí todo mundo que está envolvido na missão vai ter também esse vínculo com o familiar, quase como se fosse um personagem novo, um personagem à parte. Ou você pode não fazer em one shot, fazer no meio de uma campanha, ou simplesmente adotar a parte das regras. Se não quiser essa parte que apela mais para esses elementos que apelam mais para interpretação, você pode usar só a parte de regras, que é os familiares, eles dão algum bônus, e aí quando eles morrem, eles têm punição ou não, tal. Funciona também, mas eu recomendo usar o pacote completo. E algo que eu não abordei tanto, eu falei, mas acho legal reforçar, é que se for usar o pacote completo, crie familiares diferentes. Claro, tente não deixar eles mais fortes do que eles deveriam ser. Se a regra diz que o nível de desafio tem que ser 1/4, então você vai, se for criar uma ficha de criatura do 0, deixa ela no nível 1/4, conforme para ficar balanceado, né? Você não vai dar dados de vida a mais, dados de dano a mais, de forma que o nível daquela criatura fique maior que 1/4. Para evitar isso, dá para colocar uma skinzinha só no bicho, ser alguma coisa estética. Você usa uma coisa que a gente fez. A gente usou a familiar da Kaelin, era uma Gamayun, se não me engano, que é uma criatura folclórica. Ela é meio pessoa, meio pássaro. Então é uma figura humanoide, pequena, tipo uma fadinha, que tem penas por todo o corpo, né? E a gente estava usando a ficha de uma pixie, que é uma fadinha. Então a ficha existe, mas visualmente era uma outra criatura. Então isso facilita se você quiser fazer esse tipo de adaptação. E era isso. Gosto muito dessa mecânica, recomendo o vídeo da Dio Kingsbill e recomendo ouvir esse episódio. Ficou muito legal, e o impacto que esse episódio tem em episódios futuros, como eu falei, com a morte da familiar, é muito legal, assim, o envolvimento dos
dos personagens, ficou fantástico. Então, muito obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado dessa mecânica, espero que testem e que dê certo em suas mesas. E siga o Sindicato do RPG nas nossas redes, ouça os nossos episódios no Spotify para futuras análises, procure a gente no Instagram, converse com a gente, dê feedback sobre os vídeos, podemos melhorar, mudar o formato por completo. E é isso aí, até o próximo.